Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos lá então para mais um pós-jogo do Coringão aqui no canal, né? Corinthians 1, Palmeiras 1, o jogo vai andar aí pela 22ª rodada do Brasileirão 2025. Nesse vídeo vou comentar sobre o resultado, vou falar sobre o jogo, vou comentar desempenho e vou dar as notas também para jogadores e Dorival Júnior. Então, sem mais delongas, vamos lá então para o nosso pós-jogo, né? E começar o fator de resultado, cara. E se tratando de resultado, cara, mais um empate em casa, cara. Mais um empate em casa. E falando do clássico contra o Palmeiras, o último derby da temporada de 2025, esse foi o 7º jogo entre Palmeiras e Corinthians e Palmeiras na temporada 2025. O Corinthians, desses clássicos, nós tivemos apenas uma vitória do Palmeiras. O Corinthians venceu 3 desses jogos e 4 empates, né, cara? 4 empates? 4 empates nesse confronto. E... enfim, cara. O Corinthians termina esse ano 2025 com um saldo positivo contra o Palmeiras, depois de anos sequenciais um saldo negativo. Dessa vez ele termina com mais vitórias do que o Palmeiras. Não, mano, mais vitórias, mais vantagem nesse confronto, sabe? E... mas falando do Campeonato Brasileiro, é mais um jogo que o Corinthians empata dentro de casa. É o 6º jogo que o Corinthians não vence na Neoquímica Arena, nesse Brasileirão. Essa que é a pior sequência depois do ano do rebaixamento. Pois é, né, cara? Naquele fatídico ano de 2007, o Corinthians chegou a marca de 7 jogos sem vencer, jogando com o mandante, que naquela época era o Pacaembu/Morumbi. Naquela época já mandava um Pacaembu, né, cara? Morumbi, o Corinthians mandou... o Corinthians até chegou a mandar os jogos no Morumbi, mas grande parte foi no Pacaembu. Mas, enfim, aquilo ali era outra época, outros tempos, né? Hoje o Corinthians mandando na Neoquímica Arena. Essa é a pior sequência do Corinthians desde aquele fatídico ano de 2007. 6 jogos sem vencer, jogando como mandante nesse Campeonato Brasileiro. O que, querendo ou não, cara, acende sinal de alerta, cara. Eu, pra ser bem sincero, para esse confronto em específico contra o Palmeiras, levando em consideração as circunstâncias para esse confronto, é claro que eu fico com aquele sentimento de frustração de não ter vencido o rival, não aproveitar o fator casa para vencer o nosso rival. Mas, cara, apesar dos pesares, eu não fico tão na bronca, tipo... não, cara, eu não vou dar escândalo, eu não vou dar um chilique. Até porque, cara, levando em consideração as circunstâncias que foi se criando para esse confronto, meio que o empate é, digamos, o menos pior, sabe? Poderia ter sido pior, sabe? Mas acabou que o Corinthians consegue um empate contra o Palmeiras jogando em casa. E sim, é mais um jogo que o Corinthians empata dentro de casa, mais um jogo que o Corinthians não vence jogando em casa nesse Brasileirão. É o 6º, como eu já havia antecipado, sendo inclusive antecipado também essa pior sequência pós o ano do rebaixamento em 2007. Mas eu não consigo ficar pistola, sabe? Não consigo... sabe? E... enfim, cara, é mais um jogo que o Corinthians tropeça dentro de casa, mas acabou que as circunstâncias não me permitem ficar tão pistola, né? E... enfim, né, cara? Mas, obviamente, eu fico na bronca, sim, pelo fato do Corinthians não vencer 6 jogos na Neoquímica Arena. Isso sim eu fico na bronca, tá? Isso sim eu... entendeu, né? Mas, enfim, é basicamente isso que eu tinha pra falar de resultado. Vamos à escalação, né, cara? Vamos à escalação do Corinthians. O Corinthians foi a campo com um time desfalcado, um time remendado, aliás. O Corinthians foi a campo então, com o Hugo Souza no gol. Aí na defesa tivemos o Charles. Pois é, cara, o Charles atuando de lateral direito. Por quê? Porque o Corinthians se deu ao luxo. O senhor Augusto Melo se deu hoje, não é mais presidente, mas quem montou esse elenco foi o Augusto Melo, obviamente, né, cara? O atual presidente do Corinthians é o Osmar Stabile, mas quem montou esse elenco foi o Augusto. O senhor Augusto Melo simplesmente teve a façanha de deixar o Corinthians à mercê de ficar sem o lateral direito, reserva, o Mateuzinho, durante a temporada inteira. E vai ficar até o final da temporada, né, cara? Já que a janela de transferência está fechando, fecha amanhã, se eu não me engano. Alguns países, né, já fecha hoje, mas aqui no Brasil, salvo engano, ela fecha amanhã, dia 2 de setembro. Parabéns! Parabéns! Mas, enfim,
Charles atuando como lateral direito, porque o Corinthians não tem lateral direito reserva pro Mateuzinho. Aí na defesa nós tivemos então André Ramalho, Gustavo Henrique e Andileri. O Andileri jogou porque o Mateuzinho tomou o terceiro amarelo contra o Vasco na rodada passada, pegou uma suspensão. No meio campo nós tivemos Ranieri, Breno Bidon, o Maicon e o Rodrigo Garro, fazendo o quarteto no meio. No ataque, Memphis Depay e Guinegão. Time escalado pelo técnico Dorival Júnior. Aqui, cara, não tem muito o que fazer, né, cara? O Corinthians ainda segue sem o Alberto, sem Carrilhos, sem Martinez para esse jogo, sem Matheus Bidu, sem Mateuzinho, sem lateral direito. Olha só que coisa, né, cara? O Corinthians com o time lascado, o Corinthians com o time remendado, o Corinthians com o time desfocado. Mesmo assim, cara, não tem como, mano. Eu sei que eu não deveria ter depois de um empate em casa, mas nem com o time todo lascado do Corinthians, o Palmeiras não consegue ganhar do Corinthians, velho. Mano! Ei, não foi mal palmeirense. Vai me desculpando, você que tava nesse vídeo, se você for palmeirense, mas, cara, não dá, mano, não dá. O Corinthians com o time todo lascado, todo ferrado, mesmo assim o Palmeiras não consegue ganhar, velho. O Palmeiras com o time milionário, Flaco Lopes, Vitor Roque, Maurício, Aníbal Moreno, pum, não deu cabeçada, mas originou o gol do Corinthians, né, cara? Mas enfim, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Gustavo Gomes, Murilo, Piquerez, o Everton, Giai. Mesmo com o Kelvin, né, cara? Não foi o Giai, quem jogou foi o Kelvin, na lateral direito do Palmeiras. Mesmo assim, o Palmeiras não consegue ganhar, velho, do Corinthians. Tá louco, mano. Ai, ai, palmeirense. Ai, ai. Mas enfim, né? Com essa escalação toda zoada, com essa escalação remendada, podemos dizer assim, né? O Corinthians foi pro último derby da temporada de 2025. Agora vamos falar de desempenho, né? Vamos falar de desempenho do Corinthians nesse jogo contra o Palmeiras, né? Nesse derby, o último desse ano de 2025. Cara, vamos lá. Aqui eu preciso fazer uma divisão clara, velho. Só dando um pequeno spoiler aqui, cara. Os dois gols saem no primeiro tempo, tá? O Palmeiras saiu gol no comecinho do primeiro tempo. O do Corinthians sai na metade, ali mais ou menos, do primeiro tempo ainda. Vamos lá. Por que eu tô falando isso já de imediato? Porque eu preciso fazer uma divisão, cara. Até sair o gol, até o Corinthians fazer o seu gol de empate, enquanto o jogo tava 0x0, enquanto principalmente o Palmeiras fez o 1x0, o Corinthians tava tomando um apavoro do time do Palmeiras, cara. Tava sendo um apavoro, tava sendo... Sabe, o Palmeiras de fato tava pressionando, tava martelando o Corinthians. E o Corinthians sem saber o que fazer, cara. O time tomando um apavoro e... Enfim, cara, foi um apavoro do Palmeiras até sair o gol de empate do Corinthians. Depois que o Corinthians faz o gol de empate, no lance que eu vou falar depois, né, cara? Não tem nenhuma polêmica, mas só por falar mesmo, um asterisco, um asterisco. Depois que sai o gol de empate do Corinthians, o Palmeiras ainda assim cria uma oportunidade aqui, uma oportunidade ali, finaliza uma bola aqui, finaliza uma bola ali, mas tratando de apavoro, igual vinha sendo enquanto o jogo tava 0x0 e principalmente quando o jogo tava 1x0 para o Palmeiras, meio que esse apavoro, ele acaba, o apavoro acaba, a tempestade acalma por time do Corinthians. Ainda assim, no primeiro tempo o Palmeiras finalizou mais, finalizou algumas vezes, finalizou uma vez aqui, uma vez ali, mas no geral se trata de apavoro, sabe? Isso diminuiu depois que saiu o gol de empate do Corinthians. No segundo tempo foi um jogo mais pegada, mais pegado, sabe? Foi um jogo mais acirrado, um jogo mais disputado. Foi um jogo mais de pegada do que de bola jogada, sabe? E o Corinthians, a partir do segundo tempo, começou a finalizar um pouco mais. O Palmeiras ainda você tem uma finalização aqui, uma finalização ali. Mas o Corinthians passou a finalizar um pouco mais. Se eu não me engano, cara... Eu vou até abrir o aplicativo aqui do Fast Score, no notebook, cara. E... Não, esse aqui não é publicidade, tá? Eu não faço... Não tô fazendo propaganda no Fast Score. Eu realmente uso o app no celular e o site no notebook, porque eu gosto, tá? Porque eu gosto, não é publicidade nem nada, tá? Mas, enfim, né? Espero que eu não dê B.O. por causa disso, né? Enfim. Vamos então aos números de acordo com o Fast Score, tá? O
Posse de bola. O Palmeiras teve mais que o Corinthians, né, cara? O Palmeiras teve 58% de posse de bola contra 42% do Corinthians. Finalizações totais. O Palmeiras teve 19, grande parte delas no primeiro tempo. Se eu não me engano, umas 3 ali mais ou menos no primeiro tempo. No segundo tempo, a quantidade diminuiu para umas 6 finalizações ali mais ou menos. O Corinthians, por sua vez, teve 9 finalizações totais no jogo. E grande parte delas no segundo tempo. Olha só, cara. No primeiro tempo, cara, se eu lembrar de cabeça, se eu não me engano, foram 3 finalizações pro Corinthians e 13, 14 aí, mais ou menos pro Palmeiras. No segundo tempo, o Corinthians finalizou 6 vezes, de acordo com dados aqui do Flash Score. O Palmeiras finalizou umas 5 ou 6 ali mais ou menos. Ou seja, no segundo tempo, se tratando de finalizações totais, o Corinthians conseguiu equiparar ao Palmeiras. Mas acabou que no primeiro tempo, de fato, o Palmeiras... Foi o que eu falei lá atrás, cara. O Palmeiras tá dando um apavoro até sair o gol de empate do Corinthians, cara. É disso aqui que eu tô falando, cara. Era disso aqui que eu tava falando. E finalizações no alvo, por exemplo. O Palmeiras teve 7 finalizações no alvo, inclusive uma grande parte delas no primeiro tempo também, né? Enquanto o Corinthians só teve uma finalização na direção do gol. Abrindo uma aspa aqui, cara. Abrindo parênteses, melhor dizendo. Essa única finalização no alvo que o Corinthians teve no jogo não foi o gol. Olha só, cara. A única finalização no gol que o Corinthians teve não foi o lance do gol. Vocês vão entender a bizarrice, cara. Vocês vão entender já a bizarrice que eu vou falar quando eu for falar dos momentos do jogo, né? Mas, enfim, né, cara? Chances claras, de acordo com o Flash Score, foram 3 do Palmeiras contra 0 do Corinthians. Pois é, né, cara? Escanteio, o Palmeiras teve 10, foram 10-3 para o Palmeiras. Passes trocados, o Palmeiras acertou mais que o Corinthians. 14 abraços, o Palmeiras tomou mais que o Corinthians. E basicamente isso, cara. Basicamente isso que eu devo falar de desempenho, falar de números do jogo. Vou falar do jogo então, né? Vamos então aos momentos do Corinthians, aos momentos então da partida, né? Começando então com o primeiro tempo, onde aos 13 minutos acontece o pênalti para o Palmeiras. Numa ação onde o Charles derruba, se não me engano, um pontapé em cima do Flaco Lopes, jogador do Palmeiras. Cara, lance imbecil do Charles, cara. Sem necessidade alguma, o Charles chega na canela do Flaco Lopes, na área, dá um pontapé e faz pênalti. Mano, na moral, mano, às vezes Mano, tudo bem que esse jogo, o Charles, cara, de volante, que é a posição natural dele, o Charles já é um jogador, tecnicamente falando, muito abaixo. Aí você vai improvisa o cara na lateral direito porque você passou a temporada inteira achando que seria uma ideia brilhante você não ter um lateral direito reserva. É isso aí que eu tô falando, ó. Parabéns! Parabéns, Augusto Melo. Parabéns a todos os envolvidos por esta... Enfim, né, cara? Enfim, pênalti para o Palmeiras. Nesse pênalti, gol do Palmeiras. Vitor Roque bateu o pênalti no ângulo direito. Maior batida de pênalti, inclusive. O Hugo Souza até o canto, tenta alcançar, mas não consegue. Para fazer, então, naquele momento, 1-0 para o Palmeiras. Nesse momento... Como eu havia citado enquanto eu falava do desempenho, o Palmeiras já estava dando uma espécie de apavoro em cima do Corinthians. O Corinthians já estava tomando um apavoro do Palmeiras. Aos 16 minutos, sai a primeira finalização do Corinthians no jogo. Um passe de profundidade para o Memphis, que recebeu em velocidade, foi finalizar, acabou que ele deu um toco na bola e jogou a bola para fora. E aos 26 minutos, gol do Corinthians. E cara, vamos lá, vai. Aqui é bizarro, cara. Pra mim, gol contra do Piquerez. Pra mim, foi gol contra do Piquerez. Vamos falar do lance primeiro, vai. No lance onde o Galo bate falta na grande área, o Gustavo Henrique cabeceia claramente pro meio da área. O Piquerez sabe-se lá de... Mano, o Piquerez simplesmente empurra a bola pro gol. A bola bate no Piquerez, o Piquerez empurra a bola pro gol. Meio que acidental, podemos dizer assim, né, cara? Pra fazer, então, o gol de empate do Corinthians 1-1 no placar, né? E, cara, por que eu tô parando pra falar desse lance?
Porque eu acabei assistindo esse jogo na Record, eu não assisti em outro lugar, assisti na Record mesmo. E segundo informações do Pedro Ramiro, o repórter da Record, né, cara? Ele falou com o quarto árbitro duas vezes, aí, uma no decorrer do primeiro tempo e outra no intervalo. Nas duas, o quarto árbitro confirmou pra ele, que havia sido o gol do Gustavo Henrique. Só que aqui um detalhe, cara. Claramente foi gol contra, cara. Claramente foi gol contra do Piquerez, jogador do Palmeiras. E tanto é que eu fui conferir. Quando eu escutei essa informação do Pedro Ramiro, a primeira coisa que eu fiz foi abrir o Google, abrir os 3 aplicativos que eu tenho envolvendo futebol no meu celular. Em todos esses lugares apontava gol contra o Piquerez. Tava marcando lá, gol contra, Piquerez. Joaquim Piquerez, no caso, né? Eu não faço ideia, cara. Eu agora tô aqui sem saber, cara, se foi gol contra de fato do Piquerez, se foi gol do Gustavo Henrique, segundo o quarto árbitro, né, cara? Cara, pra mim foi gol contra. Pra mim foi gol contra. Claramente o Gustavo Henrique cabeceou a bola pro meio da área. Só seria gol do Gustavo Henrique se ele cabeceasse a bola pro gol, na direção do gol. Mas ele cabeceou pro meio da área. Então foi gol contra. Foi gol contra, cara. E eu posso ser meio desinformado em relação à regra, principalmente a regra da mão na bola no ataque, quando sai o gol, né? Prova disso foi o pós-jogo que eu fiz contra o Atlético Paranaense, né, cara? Onde eu saí falando coisa que eu nem sabia. Inclusive, peço mil perdões por isso, tá? Mas essa parte aí eu conheço, cara. Essa parte aí, pelo menos eu sei, né? Só é gol contra, só não é gol contra, melhor dizendo, quando você cabeça a bola na direção do gol. Como a cabeça do Gustavo Henrique foi pro meio da área, é gol contra. Agora eu quis entender, cara, se foi gol contra, se foi gol do Gustavo Henrique, pra mim foi gol contra. Pra mim foi gol contra do Piquerez. Mas enfim, né, cara, não vem ao caso. 1-1 no placar, né? E eu dantei aqui, né, cara, 0 chutes no gol e gol. Bizarro, cara. O Corinthians, ele basicamente não havia dado um chute sequer no gol e fez o gol. Ai, 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 ai. 42 minutos, onde a expulsão de fora da área, a bola vai longe do gol. E eu ainda fiz o seguinte registro pro Charles, cara. Fez pênalti e ele tomou uma caneta. O Charles tomou uma caneta, se eu não me engano, do Vitor. Acho que foi do Vitor Roque que ele tomou uma caneta, cara. Ai, Charles. Outro disco que eu fiz também foi que empinaram uma pipa ali no alto da Neoquímica Arena. Eu acho que essa pipa veio de fora, cara, mas não dá pra saber também, né? E às 51, fim de primeiro tempo, Corinthians 1, Palmeiras também 1. Vem o segundo tempo, onde aos 4 minutos sai a primeira finalização do Corinthians no segundo tempo. Lance contra-ataque pela direita com o Guinegão. O Galo toca a bola. O Michael chega finalizando, joga longe no gol. Aos 16 minutos, Dorival Júnior faz a primeira modificação no Corinthians. Sai o Ranieri para a entrada do João Pedro Choca. Aqui ele tira um volante para a entrada de um zagueiro. Basicamente andar o esquema com 3 zagueiros, né, cara? Basicamente jogar o Charles como ala direita. Enfim. Aos 26 minutos, Memphis bate falta, a bola vai na barreira. Aos 34 minutos, Dorival Júnior faz mais 3 alterações no time do Corinthians. Sai Maicon, Charles e Memphis Depay para as entradas de Kaká, Vitinho e Rian. Ou seja, basicamente o Dorival botou o esquema com 4 zagueiros no time do Corinthians, né, cara? Kaká, João Pedro Choca, André Ramalho e Gustavo Henrique. 4 zagueiros. Ai, Dorival. Aos 41 minutos, Dorival Júnior faz a última alteração no Corinthians. Alteração essa que eu quero tentar entender até agora. Estou tentando entender até agora, melhor dizendo, né? Sai Guinegão, entra Thales Magno. O que o Dorival queria com essa alteração? Sai Guinegão, entra Thales Magno. Eu não faço a mínima ideia, cara. E, cara, vou falar um negócio aqui, mano. Uma atuação meio ruim do Dorival, viu, velho? Essa partida do Dorival contra o Palmeiras não foi legal, não, viu? As escolhas dele, principalmente na hora de mexer no time, não foi legal. Não foi legal as decisões que o Dorival tomou para esse jogo. Aos 49 minutos, Memphis Depay e Gustavo Gomes, jogador do Palmeiras, tomam o cartão amarelo por conta de uma briga. Porque aparentemente o Gustavo Gomes
meio que levantou o pé do Memphis Depay não gostou nem um pouco, ficou meio bravo com o Gustavo Gomes. E aos 50, fim de jogo, Corinthians 1, Palmeiras 1, Corinthians chega, o Corinthians empata o último derby nessa temporada de 2025. E assim eu finalizei então o resumo do jogo. Onde estão as notas para os jogadores e para o Dorival Júnior? Comenta aqui embaixo se você concorda, se você discorda. Se você discorda, deixe suas notas nos comentários. E vamos lá então, né? Hugo Souza, nota 9. Partidaço do Hugo Souza, cara. Quando foi exigindo depois do jogo, foi muito bem, cara. Uma partidaça. Partidaça do Hugo Souza. Mais uma vez mostrando, né? Porque ele foi colocado na seleção. Nota 9 para Hugo Souza. Charles, pior jogador em campo, nota 1. Fez o pênalti que originou o gol do Palmeiras. Tomou 28 canetas, 280 canetas no jogo. E mal pra caramba. Uma tragédia o Charles como lateral direito, cara. Um lateral como ala, né? Porque depois o Dorival montou com 3 zagueiros, ele virou ala. Tragédia, cara. Uma tragédia essa partida do Charles. É de se imaginar, né, cara? Afinal de contas. Já falei, né, cara? Já falei, o Charles jogou de lateral, porque... Já falei. Não vou gastar minha voz falando de novo, pela milionésima vez. Nota 1 e pior jogador em campo para Charles. André Ramalho, nota 7. Até sair o gol do Corinthians, tava fazendo uma partida meio... Tava meio desligado ali no jogo, mas a partir do momento que sai o gol de empate do Corinthians, o André Ramalho começa a melhorar drasticamente, né, cara? Melhorou drasticamente o seu desempenho e terminou com um saldo positivo, cara. Saldo positivo aí do André Ramalho, nota 7 para André Ramalho. Gustavo Henrique, na minha opinião, melhor jogador em campo, nota 9,5. Partidaça do Gustavo Henrique, cara. Partidaça. Definitivamente, nossa, por baixo, pelo alto. Nossa, ganhou todas o Gustavo Henrique. Todas. Muito bem, cara. Partidaça do Gustavo Henrique, nota 9,5. Melhor partida, meu, isso quer dizer, do Gustavo Henrique, se não uma das melhores, com a camisa do Corinthians, cara. Realmente, partida gigantesca do Gustavo Henrique, cara. Partidaça. Angileri, nota 6,5. Uma atuação ok do Angileri. Começou os meus 20 minutos de jogo, mais ou menos, meio desligado, meio apagado. Mas depois que o Corinthians empata o jogo, o desempenho dele melhora. E ele termina com um saldo ok. Nota 6,5 para Angileri. Ranieri, nota 7. Gostei da partida do Ranieri. Apesar dos meus 20 minutos de jogo ali do time do Corinthians. Breno Bidon, nota 6. Não começou muito bem, mas depois melhorou seu desempenho. Maicon, nota 3. Não gostei muito do desempenho do Maicon. Rodrigo Garro, nota 4. Achei um desempenho razoável do Rodrigo Garro. Memphis Depay, nota 2. Partida ruim. Muito ruim a partida do Memphis Depay. Totalmente desligado, totalmente desconexo, sabe? Guinegão, nota 6,5. Correu bastante o Guinegão, cara. Correu bastante, se esforçou. Mostrando mais uma vez o porquê que ele deve ganhar uma sequência no time do Corinthians, né, cara? Jogadores que vieram do banco agora. João Pedro Choca, nota 6. Uma atuação ok do João Pedro. Kaká, nota 5. Não comprometeu o Kaká. Tem uma vez que ele apareceu lá no ataque como lateral. Vitinho, nota 4. Uma atuação razoável do Vitinho. Rian, nota 4. Mesma coisa do Vitinho. Thales Magno vai ficar sem nota porque entrou lá no final do jogo. Para finalizar, nota do técnico Dorival Júnior, nota 3. Escalação era esse mesmo, não tinha muito o que fazer. Substituição, não surtiu nenhum efeito. O João Pedro Choca até foi ok, mas não surtiu tanto efeito. Esquema de jogo, até os 20 minutos de jogo, terrível. A morte do gol do Corinthians, meio que a tempestade acalma pro lado dele. E resultado, empate no último derby da temporada de 2025. E esse foi então o nosso pós-jogo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Compartilhe para a galera que consome o conteúdo. Forte abraço, Deus abençoe a todos vocês. Tamo junto, é nóis!